Lucas 5 e versículo 35 diz: E dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então naqueles dias jejumarão. Então interrogaram Jesus porque os discípulos dele não jejuavam. Então ele disse, enquanto o esposo tivesse com o discípulo, que era o próprio Jesus, eles não precisavam jejuar, mas dias virão que eles tinham que jejuar. Então, esses dias que nós temos que jejuar, os dias, né, que nós vivemos hoje. Hoje temos que jejuar, para que nós possa suportar o dia mal, para que nós possa negar nós mesmos e agradar a Deus, porque lá em Lucas diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e cada dia tome a sua cruz e siga-me. Porque sem poder, sem a graça de Deus, sem a presença de Deus, não podemos carregar a cruz. Porque não é fácil renunciar o eu. Quer dizer, no momento de afronta, a Bíblia diz: cala-te. A Bíblia diz, seja pronto para ouvir e tarde não falar. E quantas vezes queremos falar para que nós venha, como é que diz? Se sair bem, né? Resolver o problema no braço. E não é assim. Temos que deixar Deus entrar e agir por nós. E como fazer isso? Só pela graça, pelo poder da oração e do jejum. Porque o jejum faz com que a carne, né? Ela se abate e o espírito fica, né? Em posição e lute por nós. Que o nosso espírito seja forte. Quando o espírito está forte, nós somos humildes, mansos, compreensível. Muitas vezes paramos, só ouvimos. Não tem esse negócio de estar falando. Porque no muito falar, vem a loucura, vem os disse-me-disse, vem conversa, e vem gritaria, e vem estresse, vem nervoso, e termina a pessoa ficar frustrada. É por isso que muitos têm parado pela frustração, pela decepção que tem passado na vida. E para que nós não venha ser aquela pessoa frustrada, estressada, nervosa, irritada, e muitas vezes autoritária, muitas vezes quer resolver as coisas na boca, na língua, falando no braço, na ignorância, até mesmo xingando. Para que nós não venha estar assim, viver uma vida assim, nós temos que jejuar e orar para que a carne seja abatida. E o Espírito Santo, ele vem estabelecer em nossas vidas. Porque nós temos corpo, alma e espírito. E os dois, a carne e o espírito, ele fica lutando para ver quem que ganha. Lutando para ver quem ganha. Então, se nós tivermos em espírito, no jejum e na oração e na vigilância, o inimigo não pode nos abater. E muitas vezes o inimigo se torna nós mesmos. Porque o inimigo ele só dá a intuição, ele só dá a opção. E se nós não tiver fortalecido no espírito, aí entra na carne e termina pecando, e termina se frustrando e cai e fica lá. Porque muitos estão se retirando da presença de Deus, porque estão na carne. E quem não ora, não jejuma, não busca a Deus, não medita na palavra, ele fica frustrado diante das lutas, dos problemas, e cai e fica. Ele se volta para trás. Como diz lá em Hebreus 10 e 39. Muitos estão se retirando, mas nós prossigamos pela salvação das nossas almas. Então jejue e ore para que Deus venha te fortalecer. Não desanime. Jejue 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 12 horas. A hora que você aguentar. A importância é de você entrar na presença de Deus. Seja com 1 passo, seja com 2 passos, seja com 3 passos. O importante é você prosseguir e lutar para seguir o Mestre. Jesus, ele é compreensível. Se você não aguenta jejuar das 7 até meio-dia, jejum até as 9, até as 10, até as 8, e ele vai receber o teu jejum. Eu tenho essa experiência própria. Um dia eu não estava muito bem, mas estava já para acontecer algo aí, né? O que aconteceu no mundo inteiro, e muitos ficaram perturbados, mas Deus me preparou. Ele falou para mim, jejum a 3 horas, de Jesus, não estou bem. Mas eu me esforcei, digo, até umas 10 horas eu posso enjoar, Senhor, mas não estou muito bem não. Aí ele falou, canta 7 hinos, e ele trouxe uma palavra assim mental, dizendo, anima-te e ele fortalecerá o teu coração, né? Como está escrito no Salmo 27. E depois ele trouxe um hino. Os guerreiros se preparam para a grande luta. O que é que está acontecendo, meu Deus?
O que está acontecendo, Jesus? De repente veio o noticiário dessa pandemia. E muitas pessoas ficam abaladas. Um dia uma irmã foi me dar R$10, que eu trabalho com venda, e jogou R$10 assim, de meu Deus, o que é isso? Aí ela falou assim, irmã, e quando você chegar, tira a sua roupa, lava a sua chave. Eu digo, misericórdia. Aí cheguei e fiz isso tudo. Mas digo, não, Deus, não aguento isso não, pelo amor. Senhor, tem misericórdia de mim, não vou viver nesse pânico não. Mas graças a Deus, eu estava com consciência que estava acontecendo tudo isso, como está acontecendo. Mas teve dias difíceis, não foi só dias, foi ano mesmo. E Deus, Ele fez com que eu vivesse uma vida normal. Eu não entrei dentro do sistema do coronavírus, dessa pandemia. Não entrei assim, para ficar com a mente perturbada, desorientada, com medo, frustrada. Ai, meu Deus, o que é isso? Não. Foi uma vida normal. O Senhor me acalmou, o Senhor me deu graça. E eu creio que tudo que eu tenho que passar ainda, Ele vai estar comigo. A sua força, o seu poder, a sua segurança mental vai estar comigo. Porque eu preciso muito, você também precisa. Mas se apega com Deus na palavra, no jejum, na oração, na vigilância. Porque primeiro é vigiar, orar, jejuar e palavra. Um dia eu estava só lendo a Bíblia e cantando. Ele falou, não, tem que orar. A oração é essencial. No tempo da pandemia, 2020 para 2021, um dia eu tive um sonho. Diz que eu estava numa sala de escola e estava lá aquela lousa. E um monte de letra, um monte de palavra. Aí estava escrito lá, oração é essencial. Então essa palavra ela veio em destaque. E Deus falou comigo grandemente. Temos que estar orando. Quando não podemos estar de joelho, é importante se humilhar, orar de joelho diante do Rei da Glória. Mas se você está dentro do ônibus, fica em espírito de oração. Está lavando louça, fica em espírito de oração. Está lavando roupa, fica em espírito de oração. Aonde você estiver, fica em espírito de oração. Como diz o Salmo, quando eu estiver diante dos ímpios, coloca uma trave na minha boca, para que não venha falar palavras que não agradam a Deus. No Salmo, ele diz, afasta de mim, transgressor, para que eu não venha pecar contra Deus. E isso é muito importante, nós estar vigiando com as palavras, vigiando com quem estamos andando, com quem estamos conversando, com quem estamos se lidando, nos momentos difíceis, não ficar com medo, não ficar apavorado, porque é muito ruim ficar assim, pavor com medo. Então, Deus é a nossa força, se apega com Deus, porque Deus vai te dar segurança total. E jejum, é necessário jejuar.